Começamos mais um programa Entre Amigos aqui na TV Aperipê e hoje temos um corredor de montanhas aqui no nosso programa, o Islande Primo, que também é engenheiro civil e vai nos contar um pouquinho como foi essa maratona que ocorreu na França. Não é mesmo, Islande? Tudo bem? Isso mesmo, Rafael, tudo bem? Bom dia a todos. Seja bem-vindo. Obrigado. Tudo começou na corrida de rua, né? A gente todos começam correndo rua, né? As corridas que iniciei desde 2010, né? E aí, quando fui a primeira vez correr na montanha, me apaixonei. Então, eu comecei da rua, eu migrei para a montanha, mas migrei através de um colega me chamando para corrida de aventura. E corrida de aventura são várias modalidades. Então, depois dessa corrida de aventura, depois de alguns anos fazendo corrida de aventura, aí migrei para a corrida de montanha. Então, assim, o contato com a natureza, sabe? As pessoas que correm junto com você, é satisfatório. A amizade, é tudo de bom nessa corrida de montanha. E o esforço? O esforço é dobrado. O esforço é dobrado para quem faz corrida de rua, né? Totalmente diferente. Porque nós temos a altimetria, né? Que são as diferenças de níveis, né? E é bastante esforço. Bastante esforço. Mas aí me conte, como foi que você migrou, né? Você fala um pouquinho da sua trajetória, mas com quanto tempo você migrou para um tipo de corrida de montanha? Isso. Eu iniciei em 2010, né? Comecei a correr em 2010, rua. E logo comecei para a corrida de aventura. Então a corrida da aventura, como não é só corrida, tem a bike, né, tem uma travessia a nado, destrincha um pouco o seu esforço, né, em relação à atividade. Depois de 4 anos, foi quando eu migrei para a corrida de montanha. E aí, desses 4 anos, treinando, né, me dedicando bastante aos treinos, e aí comecei a fazer algumas provas aqui de Sergipe, que antigamente tinha. Depois parti para Bahia e em 2021 foi quando eu comecei a fazer provas fora, pensando em almejar alguma prova bem maior. Então você começou aqui em Sergipe mesmo? Isso, comecei aqui em Sergipe mesmo. Exatamente. Na Serra de Itabaiana. Na Serra de Itabaiana. Serra da Miaba, tem uma serra também que o pessoal não conhece muito, Serra Comprida, Serra do Cajueiro, então essas serras que a gente faz nossos treinos. Né, aqui, Isso. Né? Nossa valorização. Mas me conte, você foi para a França, né? O que é que acontecia lá? Me conte um pouco mais, para entender por que você escolheu a França. Porque, na verdade, eu escolhi a UTMB. Então, o que é a UTMB, né? Não é isso? Sim, o que é a Ultra Trail do Mont Blanc. Mont Blanc é o monte, né, na França. E essa prova, ela é válida pela final do Mundial de Corrida de Montanha. Então, assim, o sonho de todas as pessoas, corredor de montanha, é correr essa prova. Sim. É que nem um jogador de futebol quer jogar a Copa do Mundo. Então é concorrido. É concorrido, bastante concorrido. E como foi que você conseguiu? Então, aí foi isso. O sonho começou em 2021, né? Corri prova 2022 e 2023 no Brasil. Acabei pontuando em cada uma dessas provas. E com essa pontuação, no final de 2023, eu fiz uma pré-inscrição para um sorteio. E aí, no início de 2024, agora, houve o sorteio e eu fui contemplado. Muita sorte, porque tem gente que tenta 5, 6, 7 vezes e não é sorteado. É verdade. Mas quando eles fazem o sorteio, qual é o intervalo que você tem para a prova? Porque você tem que se preparar, né? Isso. Então, o sorteio foi em janeiro, né? A prova foi em agosto. Em agosto. Você teve um semestre aí para treinar. Isso, um semestre. E como foi essa preparação? Então, aí entrei em contato com o meu preparador, né? Dizendo que realmente ia fazer essa prova, né? Então tem um treinador, né? Tenho sim. Kim Castro, um ótimo profissional da Vácuo, assessoria esportiva lá de Alagoinhas, certo? E aí fizemos todo um preparo, um planejamento para essa prova. Então foi esses meses todinhos preparando para a prova. Muito bem. E como foi exatamente? Você ia para as serras, como você falou? Isso. Eu fazia treino nas semanais aqui em Aracaju, na cidade mesmo, porque como trabalho não tem como me mover para uma serra. Mas finais de semana, chamados longões, né, os longos, na Serra de Itabaiana. Sempre na Serra de Itabaiana, olhando sempre, visualizando sempre a distância e a altimetria que eu iria encarar
lá na prova na França. Tá. E o que foi que você encarou quando chegou lá? Ele falou que tinha que me preparar para encarar a prova. E como foi lá exatamente? Para a gente ter uma noção, né? Uma prova bonita, um povo acolhedor, que incentiva você 24 horas, e montanhas muito altas. Muito alto. Mais do que o que você imaginou, ou não? Serra Itabaiana, um exemplo, nós temos 600 metros de altimetria, o ponto mais alto da Serra Itabaiana. Eu tinha montanha que subia lá para 2.500, 2.600 de altimetria. Bastante coisa, viu? Às vezes eu passava 3, 4 horas para subir uma montanha deles, entendeu? Então, assim, é um esforço muito grande. Mas, assim, eu já fui preparado para isso, né? Que eu sabia que, como eu tenho uma experiência na corrida de montanha, eu já fui preparado para isso. Então, eu sabia que... Aí eu subi, usar meus bastões, que ajuda bastante a aliviar o esforço da perna. Sim. E devagarzinho chega até a topo. E o tempo de prova seria qual, mais ou menos? Então, o tempo dessa prova é em torno de 46 horas e 30 minutos para fazer 176 quilômetros com 10.000 de altimetria. Eu consegui fazer ela em 45 horas. Então você Tive teve que ir alguns problemas preparado com a alimentação, não foi? Exatamente. Nossa, muito legal, viu, saber essa experiência. Agora me conte, questão de alimentação, né? Porque você teve que ir preparado para não passar perrengue. Isso. Como foi isso? Então, a alimentação a gente tem que pensar no peso da nossa mochila, porque assim, a gente não pode levar tudo que a gente quer e que gosta de comer. E tem a questão de água também. Isso, exatamente. E água, né, pesa bastante. Isso. Quando a gente junta a água com a nossa alimentação, a mochila, com os equipamentos obrigatórios que a prova exige, né, a mochila fica muito pesada. Então a gente recorre para os suplementos. São géis de carboidratos que a gente leva, né? E alguns sólidos que a gente gosta. Eu gosto muito de sanduíche, de atum, essas coisas. Então, isso vai depender de cada um, né? E existe, nesses 176 quilômetros, vários pontos de controle, que chamam de PCs. Tem hidratação, tem alimentação. Então, assim, eu contava com esses pontos também para eu não levar muito peso para minha mochila. Isso. Então, separava a minha alimentação através de géis, carboidrato, repositor eletrólicos, que são isotônicos. Distribuía a cada PC. Eu utilizava o deles, mas também utilizava o meu para ir diminuindo o meu peso na mochila. E também, às vezes, pegava deles, colocava no meu saco e botava para levar também para poder me alimentar durante o percurso. Isso. E dormia também? Então, eu fiz em 45 horas essa prova. Eu só consegui dormir 1 hora e 30 minutos. Nossa! Porque... A adrenalina também? Adrenalina... no início o corpo não estava reagindo muito bem por causa da atmosfera lá, subia muito, frio. Então eu perdi muito tempo no início e tinha que tirar essa diferença no final. Então eu dormi só o que for necessário mesmo, entendeu? Para poder dar aquela descansada. Quando o corpo levantava, estava novo. E aí a gente continuava. E você falou que era frio, né? Mas a questão de roupa. Isso. Apesar que a prova é no verão. Mas o verão deles é o frio já da gente aqui, certo? Então, assim, a gente vai com roupa específica, realmente. Como eles passam pra gente os equipamentos obrigatórios, essas roupas para o frio já faz parte do equipamento obrigatório, né? Segunda pele, eu gosto muito de usar segunda pele aluminizada por dentro, que ela retém um calor. Existe um anorak, que é um casaco impermeável, caso venha chuva, essas coisas, ele não lhe molha, entendeu? Assim, então, vários... Tem o gorro, o boina, essas coisas para poder... luva também, para poder... quando chegar na madrugada, na virada da noite, porque eu passo 2 noites correndo, poder não sentir frio, né? Com todos os equipamentos. Tá, e é correndo mesmo, né? Ou não? É correndo, é caminhando, é trotando. É uma mistura. É uma mistura. Não tem como você correr a prova eu toda, imaginei isso. né? Por causa, também não sei se é íngreme, não sei o que é montanha, né? Muito íngreme. Muito. Nossa. Você chegava aqui para subir uma montanha, você via lá no final. Quando chegava lá no final, olhar para o lado, vinha o complemento dela. Então, assim, a subida tem que ter paciência e devagar mesmo. Cada passo, devagar, mantendo sua respiração. E quando pegava uma descida, uma reta, aí você tirava a diferença. Muito legal essa experiência, viu? Alternando corrida e caminhada. Sim. Bom, aí a pergunta que não quer calar. Você concluiu a prova, né? Sim. Claro que concluiu. E ele trouxe, inclusive, uma demonstração, né? Sim. Tá aqui, ele vai mostrar o quadro aqui para vocês. Essa prova não existe a medalha. Quem conclui essa prova recebe esse
esse colete, né? Por sinal muito bonito. Muito bonito. E botei numa moldura, né? Feita pela Fast Frame, né? E aí eu vou pendurar no lugar mais bonito da minha casa, né? Vamos mostrar ali para aquela câmera, porque fica mais próximo, né? Não sei se consegue ver. Que bacana ver o quadro aí. Muito bonito. Muito bonito. E só para, né, aqueles que conseguiram a vaga, como você mesmo disse, não são todos, é bem concorrido, né? E aí eu te pergunto, me conte um pouco, né? Diante dessa experiência, o que é que você traz de positivo? Qual foi o seu aprendizado, né, com essa aventura, com esse momento, né, essa experiência que para você que já tem uma longa data aí de experiência em corridas, né, com certeza isso foi um marco muito importante na sua vida como corredor. Isso, verdade. Em primeiro lugar, como eu falo muito para as pessoas, se você tem um sonho, lute, brigue e se dedique por ele. Porque vale a pena, né? Não é difícil, as pessoas falam, você fez essa prova, eu nunca vou fazer. Não, você faz. Se você realmente se dedicar, né? Eu me dediquei muito, eu abdiquei de muitas coisas, né? Para essa prova, que eu digo para todo mundo, essa foi a prova da minha vida, é a prova que eu escolhi fazer e é a prova que todo mundo quer fazer. Eu tenho amigos que foi pro sorteio, não foi sorteado, mas com certeza serão sorteados nos próximos anos. Será a mesma oportunidade, né? Oportunidade. Só não desistir. Só não pode desistir. Exatamente. Então, assim, não é impossível. É possível. É possível. Tá aqui a demonstração e é só querer e se dedicar. E se dedicar. Que orgulho, né? Eu tenho orgulho, o programa Entre Amigos, nossa terra, Sergipe, tem muito orgulho de você, sergipano, Isso. né? E o único sergipano. E o único que fez a prova. sergipano. Que orgulho pra gente, inclusive aqui no programa, ter você aqui presente contando essa história, né? Fazendo jus aí à nossa terra, Sergipe. Muito obrigado. Obrigada, viu, Islande? Obrigado. Muito bem-vindo e venha mais vezes contar novas experiências pra gente. Com certeza. Você tem algum contato, assim, pra quem tiver interesse de seguir essa mesma experiência? Como proceder, né? Como realizar a inscrição, que eu sei que tem muitos corredores aqui no nosso estado. Sim. Quem quiser entrar em contato, tem um contato? Sim, eu vou passar meu Instagram, né? Islande_primo. Né? É só entrar em contato lá comigo, que aí a gente bate um papo, eu passo meu WhatsApp, a gente bate um papo legal, então ligo, marco um lugar para tomar um café e explico toda essa experiência e pode ter certeza que é sensacional. É sensacional. É única. E quem sabe ele não traz dicas para quem tiver interesse, não é mesmo? Com certeza. Obrigada, Islande. Muito obrigada a vocês que assistiram até aqui. Daqui a pouco a gente volta já aqui no programa Entre Amigos. Olá, estamos diretamente daqui do estúdio do programa Entre Amigos para te fazer um convite. Você quer participar do programa Entre Amigos? Então manda o seu vídeo para o quadro Você Pergunta e o nosso convidado vai te responder no ar aqui no nosso programa. O seu vídeo, gente, tem que ser assim, ó, na horizontal. Manda já o seu vídeo para o contato que aparece aqui na tela e participe do nosso quadro. Sabe aonde? Aqui no programa Entre Amigos na TV APRP.